Beleza, pessoal. Aula anterior que a gente apresentou o exercício 8, que era um exercício que a proposta era criar um menu, utilizando ali os símbolos que a gente já conhece, né, para fazer o menuzinho, só console write line, console read line. Montar esse menuzinho, o usuário digitar a opção que ele quer e conforme ele recebesse essa opção, ele tinha que executar o programa solicitado. Então, dobro, média, aprovação são 3 exercícios que a gente já fez anteriormente e agora a gente vai ter que colocar um menu, conforme a opção do usuário, eu tenho que realizar de novo esse exercício. Beleza. Novo projeto. Espera um pouquinho. Provavelmente vocês estão vendo meu mouse melhor do que eu, porque o mouse fica piscando aqui, eu não estou conseguindo ver direito onde é que está meu mouse. Pessoal, tá bom o tamanho da fonte? Todo mundo conseguindo chegar? Então vamos lá. O exercício propõe um menuzinho aqui. Importante. A diferença desse menu para um que a gente já fez anteriormente, que também realizava as operações, é o botão sair. Antes a gente só escolhia, ele fazia o software que a gente escolheu, o exercício que a gente escolheu, dobro, médio, aprovação e acabava o exercício. Agora eu quero que ele fique repetindo enquanto, né? Aí a dica, até a palavra enquanto colocada no enunciado, já dá a dica de qual comando a gente vai utilizar para fazer o botão sair. Então vamos lá. Utilizando aí a antiga arte do copiar e colar. Até aqui nada de novo, né? Só apresenta o menu, não faz mais nada além disso. Pelo que eu estou vendo, esse softwarezinho de gravar aqui, ele judia da máquina, porque a máquina está uma carroça, né? Mas vamos tocar desse jeito. Não estou conseguindo nem ver o meu mouse. Legal. Conforme eu tinha passado até anteriormente a dica, a primeira coisa que você faz quando tiver esses exercícios que tem menu é montar o esqueleto, né, das opções. Então eu tenho aí 3 opções e a opção sair. Como sugestão, não tem obrigatoriedade, tá? Eu criaria primeiro a estrutura do sair. Marcelo, eu estou gravando e vou disponibilizar no YouTube. Vou lá, crio a minha opção, inicializo ela com nada e faço uma pergunta. Enquanto, né, while, tab para ele já criar a estrutura para mim. Enquanto v opção for diferente de 4, eu repito o exercício inteiro. Alguém fez diferente disso aqui, pessoal?
essa primeira parte? Eu sei que tem gente que já fez diferente. Como o int 32. Ah tá, você só declarou ela sem valor nenhum, né? Eu não costumo declarar as variáveis aí sem fazer a inicialização dela, não nesse caso, mas existem algumas situações onde ele reclama porque ele não consegue fazer a operação se a variável estiver nula, tá? Então, eu sempre inicializo, nem que seja com nada. Int eu inicializo com zero, string eu inicializo com valor em branco. Além disso, existem situações, principalmente quando você está trabalhando com looping, que é bom você deixar uma inicialização de variável, tá? Por que isso? Imagina uma situação onde eu estou fazendo um cálculo e num determinado momento eu falo, para essa situação eu não preciso calcular, eu coloco um if em volta dessa situação, ele vai pular. Quando o programador está fazendo isso, na hora que ele está vendo, ele vai lembrar de zerar as variáveis. Ele fecha, volta no outro dia para trabalhar e vai implementar uma nova validação, ele vai esquecer de colocar lá, de zerar as variáveis. E quando você está trabalhando com dinheiro, essa é uma das principais razões aí de dar pipoco. Você vai ter contas que são feitas erradas, resultados aí que saem diferentes, então sempre zera a variável. E também sempre criar as variáveis no início do programa, né? Nesse exercício não fica tão evidente, mas no próximo já fica mais evidente essa necessidade. Você já fez dessa forma, né, Alisson? Já jogou lá no início todas as inicializações, né? Legal. Aqui embaixo eu vou receber a opção do meu usuário. Eu vou dar mais um console WriteLine. Aqui é legal utilizar o write, porque ele vai se comportar dessa forma. Ele não vai pular a linha e o cursor vai ficar piscando do lado dos dois pontos aí. Digite a opção dois pontos e a opção que você digitar vai aparecer ali logo ao lado dos dois pontos, né? E agora eu venho e recebo ver opção. Por que eu não preciso colocar o tipo de ver opção aqui de novo? Exatamente, porque eu já declarei ela aqui em cima, né? Eu já falei que ver opção é string, então aqui eu não estou declarando, eu estou utilizando. Pode parecer óbvio, mas quando a gente está fazendo o programa, eu observei aí que algumas pessoas tentavam inicializar ela novamente embaixo. Você já criou, você só utiliza ela novamente. Ok. Só nessa brincadeira já dá pra gente testar aí se o ver opção está funcionando. Digitei 1, mostrou o menu de novo. Digitei 2, mostrou o menu de novo. Digitei 3, mostrou de novo. Digitei 4, ele não mostrou o menu novamente, ficou aguardando ali porque ele está no console readline que eu coloquei fora do while, que talvez seja até desnecessário. O que está faltando aqui, pessoal? Que tem no exercício de vocês. Está até no enunciado do exercício. Console.clear, né? E ele vai se comportar dessa forma. Eu digito a opção e ele mostra o menu novamente. Parece só que está sumindo ali o que eu digitei, né? Mas na verdade ele está limpando a tela e mostrando o menu novamente. Digitei 4, fechou o programa. Então eu já programei aí o meu sair, pelo menos. E agora eu faço um if para cada opção. Se ver a opção for igual a 1, vou até colocar aqui um console.
Pessoal, vocês lembram a diferença entre o readline e o readkey? Meninos, readline e readkey. Vocês lembram a diferença entre eles? Readkey, ele vai ler qualquer tecla. O readline você precisa apertar o Enter, porque ele vai identificar que você terminou de digitar a linha quando você apertou ali o Enter. Ele indica que acabou a linha. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas opções. Apertei o 1, você selecionou o dobro. Pressione qualquer tecla para continuar. E assim, os 3 exercícios. A gente podia dar uma tratada nessa tela, né? Brincar aí com o console.clear, fazer umas linhas para dividir melhor a tela, né? Tudo aí utilizando só o console WriteLine, nada de novo entre o céu e a terra. E o 4 sai do programa. E agora, como a gente só está fazendo a estrutura, já daria para fazer o você deseja realmente sair? Sim ou não? Tá? Eu vou apresentar uma forma de fazer, não é a única que existe. Mas eu vou colocar aqui como eu faria, se na aula tivesse me prometido um MB também, tá? Então eu venho aqui, faço mais um if, se v opção for igual a 4, que é o meu sair, eu vou fazer a perguntinha para o usuário. E o softwarezinho fica aí com cara de softwarezinho no DOS, né? Quem é da época lembra muito bem aí dessas opções. E aí eu crio uma nova variável. Podia ser até um readkey aqui, tá? Ele também receberia só o S ou o M. Vou deixar readline. E aí, se eu digitar qualquer coisa diferente de sim, significa que o cara vai ficar no sistema, tá? Eu até poderia validar aí a opção inválida, mas no nosso caso, só se ele digitar um S é que ele vai efetivamente sair do programa. Então, eu faria dessa forma, tá? Se alguém não gostar da solução, pode ficar à vontade de falar qual foi a sua. Qualquer coisa diferente de S, eu viria aqui e simplesmente zeraria a minha variável de opção. Porque o que vai acontecer? Na hora que ele sair desse if, ele vai voltar lá para o começo, lá para o while. Aí ele vai perguntar, V opção é diferente de 4? V opção é igual a nada. Então você digita o 4, ele pergunta, você quer sair? E você tem a chance novamente aí de mudar o valor da variável V opção. Teve gente que criou duas variáveis, fez uma solução que funciona também, mas ficou bem mais complexo. Aqui só para assegurar que o usuário não vai digitar S maiúsculo ou S minúsculo, né, para não importar o que o usuário vai digitar, eu vou usar a funçãozinha toUpper, que eu já passei aí para o pessoal que teve a necessidade de transformar, ou seja, se ele digitar S minúsculo, ele vai transformar para maiúsculo e comparar com o meu S maiúsculo que está aqui. Vamos ver se foi isso aqui.
Continua funcionando aí meu menuzinho. E agora quando eu digitar 4, ele vai perguntar: deseja realmente sair? Primeiro eu vou dar um não. E ele continua dando o programa. Digito 4 novamente. Deseja realmente sair? Eu vou dar um sim. E agora ele efetivamente fecha o meu programinha. Aqui ele podia ter utilizado, eu podia ter utilizado um console write, que ele ia ficar mais biito. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu tirar esse fone de ouvido. Então agora vem a parte de fazer os exercícios. Então aqui na opção 1, a primeira coisa que tem que fazer no exercício 1, que é apresentar o dobro de um número recebido, é declarar esse número, solicitar o número do usuário, né? Então eu vou dar um console writeLine, digite um número, vou até usar um console write aqui. E aí eu vou receber o número do usuário. Um detalhe que para receber, eu estou digitando no teclado numa variável int32, eu tenho que antes converter. Então eu uso a função convert. Eu uso a classe convert, na verdade, né? E o método toInt32. E aí depois eu dou um writeLine do v num dobro vezes 2, para apresentar o dobro. Dava para dar uma enfeitada no pavão aí para deixar o exercício um pouquinho mais bonito, né? Mas atende aí ao solicitado. Vou até colocar aqui uma frase antes, para o pessoal começar a fazer dessa forma, não tentar ficar concatenando dentro do mesmo writeLine uma frase e o resultado da conta, porque isso aí causa descuido e quando você viu já deu meleca, né? Então usa um write e um writeLine. Aí você coloca o dobro é, e aí apresenta o dobro, vai aparecer assim escrito, o dobro é, e do lado o resultado. Opção 1, digite um número, 5. O dobro é 10. Pressione qualquer tecla para continuar. Beleza. Já fizemos aí a parte 1 do exercício. A opção 1, quer dizer. Agora eu preciso receber uma média. Mesma coisa do exercício anterior. Vou dar um write que é melhor. Digite a primeira nota. Qual é o tipo de variável que eu vou usar aqui, pessoal? Por que double? Porque a nota pode receber, segundo aí palavras do Rodrigo, né? Pode ser quebrado. A gente tem várias formas elegantes de explicar aí. Rodrigo da turma B, que eu estava explicando, eu falei ponto flutuante, decimal, fui explicando, ele falou, número quebrado. Eu falei, isso mesmo, número quebrado. É a explicação mais simples que tem, ficar complicando à toa, né? E aí, da mesma forma como eu recebo o int32 ali na opção 1, eu dou um readline e dou um convert. Só me repetindo aqui um pouco,
tá? Eu já falei isso em aula, mas como é que essas funções elas são executadas pelo framework, né? Quando você compila o programa. Ele executa assim como na matemática, de dentro para fora, respeitando os parênteses. Então aqui, ó, primeiro eu recebo o número que o usuário digitar no teclado e armazeno. Depois eu executo a função que está por fora do parênteses, né? Eu vou executando de dentro para fora. Eu converto para double. E só depois que eu faço essa linha inteira, que a operação que está fazendo aqui é a atribuição, que é essa operação. Ele está pegando o double aí, o nota 1, e recebendo o valor de readline. Está acontecendo mais uma operação ainda, que é a declaração de nota 1. Tá? Que vai acontecer ali, é a última de todas, recebendo o valor já convertido do que o usuário digitou. Tá? E ele declara a variável e inicializa ela. Utilizando aí da antiga e mística arte de copiar e colar, declarei as 3 notas. E aqui embaixo eu vou criar mais uma variável double chamada vMedia. E essa variável vai receber a soma das 3 notas dividido por 3. Eu calculei a minha média. Aí embaixo eu vou dar um write. A média é e dou o writeLine de vMedia. Vamos testar. Opção 2. Você selecionou média. Digite a primeira nota. Tirou 10, depois tirou 8, depois tirou 2. E a média é 6 ponto dízima periódica. Ele volta para o menu. 4. Deseja sair. Sim. E até aqui o nosso exercício funciona. E aí, o 3 é o exercício da média com mais um porém, né? Não vou digitar tudo de novo. Vou receber as variáveis nota 1, nota 2, nota 3. Fiz o cálculo da média, mostrei a média e aí eu vou verificar a aprovação desse aluno. Pessoal, por que não deu erro quando eu tentei criar aí as variáveis nota 1, nota 2 e nota 3 novamente dentro desse if? Porque ele não está no mesmo escopo, né? Como o compilador ele já identifica, né, que as variáveis declaradas dentro do primeiro if elas não vão cair na mesma declaração do segundo if. Então eu consigo fazer isso. Não façam isso num programa comercial, é alguma coisa séria que vocês estão fazendo. Aí eu volto naquela sugestão de colocar lá a declaração antes de iniciar a programação, porque você evita erros, evita confusões, evita duplicar variáveis, melhora a padronização, né? Como aqui é só exercício, a gente pode mandar bala desse jeito. If tab tab, se vMedia maior ou igual a 5, né? Uma escola muito benevolente, eu vou dar um console writeLine aprovado. Era 7 antes? Hoje eu tô mais legal. E aí eu dou um else writeLine
Aprovar. Média 7, aprovado. Média 3, reprovado. E aí, depois e somente depois de terminar o exercício, se você quiser dar um tapa aí no visual, colocar uns console right line para pular umas linhas, queria colocar aí umas linhas para dividir, né? Colocar uns tracinhos lá para tentar fingir que é um cabeçalho de cada menu, dá para fazer umas brincadeiras bem legais. Você sabe que é 3 notas, caso você não sabe, você sabe, mas quantas notas você vai adicionar, tirar dele? Como é que a gente faz para acrescentar a variável? Para você ir digitando notas sucessivas, né? Eu quero ter, são 10 notas, né? Mas eu estou programando, não sabia quantas notas. Exatamente. A gente pode fazer isso de várias formas. Quando é uma informação, que nem a nota, a gente pode simplesmente utilizar uma repetição falando assim: quantas avaliações você deu? Eu dei 6 avaliações. Aí você digita lá 6. Depois faz uma repetição até 6 e vai incrementando esse valor das notas, depois divide a soma por 6. Uma variável seria simples dessa forma, né? Eu estou até já cantando aqui um exercício que a gente vai fazer depois. Só que quando você vai fazer com muitas informações, quando não é só uma variável, que nem no caso da nota, já até um gancho do exercício 9, quando você recebe uma série de informações, aí você precisa armazenar todas essas informações para todos, digamos assim, no nosso caso lá, que é um cadastrinho, né? Então, um cadastro de pessoas, eu tenho que armazenar todas essas informações de quantas pessoas eu precisar digitar. E aí é onde entra o conceito do vetor, né? Da array, que eu vou explicar depois. Antes a gente vai fazer os exercícios de análise e tal, mas depois a gente vai ter a array. Para digitar várias notas, você poderia fazer uma array. No caso da média não precisava, tá? Você podia ir somando ali na repetição e depois só dividir pela quantidade de avaliação que você fez. Mas é possível. Beleza?